quero, nessa manhã, falar algo que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o verso 10. Eu vou ler somente um versículo. Mateus, capítulo de número 6 e o verso 10. É um trecho da oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero deixar aqui em negrito, nesse versículo que nós acabamos de ler, a palavra vontade. E vontade aqui, que vou discorrer durante a minha fala, não tem nada a ver com desejo. Não é desejo. Vontade tem a ver com escolha. Tem a ver com algo que diz particular a cada um de a mim e a você, o poder das nossas escolhas, que também tem a ver com aquilo que nós como seres humanos temos dado por Deus, que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio quer dizer que eu e você podemos escolher. Eu e você podemos tomar as nossas decisões. Só que, preste atenção, a escolha, ela é boa, mas ela traz para cada um de nós uma responsabilidade. Ninguém é responsável pela sua escolha. E a escolha é interessante que ela tem alguns, digamos assim, adjetivos. Por exemplo, eu posso escolher, eu posso não escolher, mas nessas duas palavras que eu acabei de falando para vocês, quando eu escolho, foi eu que escolhi, e quando eu não escolho, foi eu também que escolhi a não escolher. E a escolha é como uma semente. Por exemplo, a sua vida, como está hoje, pensa bem, como é que está a sua vida hoje? E aí eu estou falando em todas as áreas. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida física? E etc. Como está a sua vida hoje? Ela é um reflexo das suas escolhas, daquilo que você escolheu. Ah, pastor, mas aconteceu coisas que não foi eu que escolhi, foi que escolheram por mim, foi alguém que fez isso, isso, isso. Então, se você está sofrendo por causa de algo que alguém fez, você escolheu deixar esse sentimento se alojar dentro do seu coração. Você acabou escolhendo. Você escolheu deixar pessoas erradas acessar o seu coração, porque a escolha ela é como
uma semente. Você pode escolher a semente que você vai plantar, correto? Eu posso escolher. Só que tem uma coisa: eu não posso escolher aquilo que eu vou colher. Eu posso escolher a semente, plantar a semente. Se eu plantar um pé de laranja, eu não posso escolher lá no futuro, não, mas agora eu quero colher um pé de uva. Não. Então nessa manhã eu quero falar sobre estar no centro da vontade de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que as nossas escolhas, as nossas vontades estejam alinhadas com a vontade de Deus, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso renunciar às minhas vontades. Mas interessante é assim, Deus é maravilhoso, porque Deus ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós, correto? Para que eu e você possamos escolher o que nós quisermos escolher. Só que para que eu e você possamos estar debaixo da vontade de Deus, eu preciso escolher aquilo que é a vontade de Deus. E aí, sabe, às vezes causa uma confusão na nossa mente, porque assim, não era mais fácil Deus tirar o livre-arbítrio de nós, a capacidade de nossa escolha, e que nós não tivesse livre-arbítrio nenhum, e que tudo aquilo que nós escolhêssemos fosse a vontade, aí não tinha perigo de eu escolher algo que não fosse a vontade de Deus, correto? Bom, estou em casa, a vontade de Deus é para me vir na igreja, então eu vou me levantar e vou na igreja. A vontade de Deus é para me dar a paz do Senhor para alguém, eu vou lá e dou a vontade. Só que Deus não fez isso. Por quê? Porque Deus quer que eu e você possamos entender por nós mesmos que escolher a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor coisa que podemos fazer para vivermos uma vida extraordinária. Quem quer viver uma vida extraordinária, levante a mão, dá um glória a Deus, me ajuda a pregar aí. Para que eu possa viver uma vida extraordinária, eu preciso viver no centro da vontade de Deus e não na minha. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela vai dizer o seguinte: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, não a minha vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque nos céus é a vontade de Deus que está sendo feita. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é um reino perfeito, é um reino já estabelecido, onde a vontade desse rei ela prevalece. Só que Deus quer estender o reino dele, e Ele quer estender o reino dele para o meu coração, para o seu coração, para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família. Só que Ele depende que eu e você aceitamos a vontade dEle, para que o reino dEle seja estabelecido na nossa vida. Você entendeu? Sem eu aceitar essa vontade, não tem reino de Deus na minha vida. Por quê? Porque se aquilo que eu quero fazer é a minha vontade, então na minha vida, quem sou o rei? Quem é o rei? Sou eu. Agora, se eu digo que Jesus é o rei da minha vida, a vontade dele precisa ser estabelecida na minha vida. Lucas capítulo 22, o verso 42 diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha que oração extraordinária, a oração de Jesus no Getsemane, no momento de angústia. Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de azeite.
Era um lugar, a presa de azeite era um lugar onde se colocava a azeitona, e ela era apertada, ela era espremida até tirar o azeite puro, que eles usavam tanto para cozinhar, eles usavam para curar as feridas, né? E eles usavam como moeda de troca. Então era algo precioso. Então no momento de dor, em vez de Jesus dizer: Senhor, Jesus ele ora dizendo: Senhor, eu não quero que esse cálice, eu não quero beber desse cálice, eu não quero passar por aquilo que eu sei que eu vou passar e eu estou passando, então afasta de mim esse cálice. Mas ele continua dizendo assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E por quê? Porque Jesus ele tinha a consciência que eu e você precisamos ter, que a vontade de Deus, ela é boa. Repita comigo: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. De novo: boa, perfeita e agradável. Se aquilo, presta atenção em alguma coisa para você, se aquilo que eu estou passando na minha vida não foi gerado pelas minhas escolhas, presta atenção, e aí é onde a gente precisa ser sincero. Se aquilo que eu estou passando na minha vida agora não foi gerado pelas minhas escolhas, porque se foi gerado pela sua escolha e pela minha escolha, o versículo é outro, na realidade. O versículo é que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, se aquilo que eu estou passando na minha vida foi que eu que plantei, eu não posso reclamar da minha colheita. Amém? Então, quem está me entendendo, eu diga amém. Aleluia, maravilha. Agora, porque tem coisas na nossa vida que acontecem que não foi eu que plantei. Nem tudo é pecado. Certa vez os discípulos estavam passando ali e olharam uma pessoa que estava cega. Cega? É. E aí eles disseram assim: quem que pecou? Perguntaram para Jesus. Quem que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus falou: nem ele, nem foi os seus pais que pecaram. Mas aconteceu isso na vida dele, o que? Para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Então, se aquilo que eu estou passando não foi eu que plantei, não é uma colheita daquilo que eu plantei, mas mesmo assim eu estou passando, sabe o que quer dizer? Que é a vontade de Deus na minha vida que eu passo por aquele momento. Por quê? Porque Deus ele vai fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou imagino. A vontade dele é boa. De novo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por que precisamos procurar a vontade de Deus? Jeremias capítulo 4, ou melhor, Jeremias capítulo 17, o verso 9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer coisa, e sua doença é incurável. O coração do homem, o nosso coração nos engana, irmão. Você já apostou todas as fichas em alguém, em um relacionamento, que você falou assim: não, o meu coração está dizendo que eu devo colocar todas as minhas fichas ali, o meu coração está dizendo que eu devo fazer isso, e de repente você faz e não dá certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso, e é por isso que, além do meu coração, eu preciso procurar o que? A vontade de Deus. Jeremias diz: o coração é mais enganoso
que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por isso que as nossas decisões, ela precisa ser tomada diante da vontade de Deus. Gente, aí fica uma outra pergunta: como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? O salmista, ele vai dizer o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como é que algo entra para o meu coração? Aí eu acho que eu comentei esses dias, eu não lembro se foi quarta-feira, acho que foi quarta. Entra mais forte por dois sentidos: por aquilo que eu vejo, aquilo entra no meu coração. Por isso que a gente tem que ter cuidado aquilo que a gente vê. Você já maratonou ou ficou tipo assistindo um filme, alguma coisa, até tarde? Tipo, hoje eu vou maratonar uma série. Aí você fica lá assistindo a série, certo? Aí você vai dormir. Aí você fala assim: não, vou orar. Aí você se ajoelha, você fica de joelho, você fecha os olhos. O que vem na tua mente? Tudo aquilo que você colocou durante o dia inteiro ali. O que vem na tua mente? Aquilo que você... Eu falei que existe dois sentidos principais aonde leva a informação para o nosso coração. Primeiro é aquilo que eu vejo, certo? Segundo, aquilo que eu escuto. Mas a pergunta não é essa. E hoje eu não me esqueci. Eu lembro. A pergunta é: como que eu sei a vontade de Deus? Se você é alguém, irmão, presta atenção, que não gosta de ler a Bíblia Sagrada, desculpa, mas você nunca vai saber a vontade de Deus na tua vida. Eu posso te garantir que 90% das decisões de pessoas que não gostam de ler a palavra de Deus são tomadas por ela mesma. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, o meu coração, ele vai filtrar as minhas decisões e vai alinhar as minhas decisões com aquilo que Deus quer para a minha vida. Você está entendendo? Vou tomar decisão relacionada à minha família. Cara, quando eu vou tomar a decisão, começa a vir uns versículos da Bíblia, aquilo que eu li, que eu absorvi, e aí eu começo a alinhar. Cara, isso aqui está fora da direção de Deus, não posso tomar essa decisão. Deus pode falar com um profeta, levantar alguém, me levantar aqui, e dizer: eis que Deus está dizendo para você. Pode. Mas isso não é 100% de garantia que Deus está me usando para falar com você. E se o profeta tiver com problemas em casa? Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, lá em Coríntios, diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então pode ser que algo que eu diga para você
Não seja aquilo que Deus diz, mas foi aquilo que eu achei que devia dizer para você, que ia ser bom para você. Então como é que você vai filtrar isso? Conhecendo a palavra de Deus. Você entendeu? Porque muitas decisões que nós tomamos não dá certo. A gente diz que foi Deus que falou, quando Deus não falou. Porque para mim, quando Deus fala, sabe, existe eu vejo uma tríade. Não, eu não vou fazer assim, irmão. É a tríade. Porque eu estou em Campinas. Para que eu possa validar e tomar as minhas decisões na palavra de Deus. Primeiro, se Deus vai usar um profeta. Quando eu falo profeta, é um homem ou uma mulher de Deus. Certo? Se algo se Deus vai falar no meu coração, tipo assim, eu tenho um pressentimento no meu coração, mas mesmo que Deus fale, através de um profeta, ou de um sentimento que eu tenho no meu coração, eu tenho que validar isso tudo com o quê? Com a palavra de Deus. Amém? Então é assim que eu entendo como Deus, ou como fazer a vontade de Deus. Provérbios 4, verso 23 diz: acima de tudo, guarde o teu coração, pois ele depende toda a sua vida. As nossas decisões que influenciam a nossa vida, ela é tomada segundo o nosso coração. E presta atenção, quando eu estou falando coração aqui, eu não preciso dizer, porque eu já falei no começo que vocês são pessoas inteligentes. Eu não estou falando de músculo, eu não estou falando do coração cardíaco, que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas eu estou falando de coração, emoção, alma. No texto aqui que eu estou falando, significa alma, aquilo que está ali, a minha alma alinhado com Deus. Então ele fala, acima de tudo que se deve guardar, guarde o que? Vamos trocar coração por mente. Acima de tudo, guarde a tua mente, porque dela depende toda a sua vida. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu vou tomar decisões, a minha mente, ela precisa ser desligada das emoções, dos sentimentos, né? Nós falamos aí algum tempo atrás sobre emoções, e eu aprendi uma coisa, e estou pagando um preço muito duro para tentar cumprir. Eu aprendi que nunca devo tomar decisões quando eu estou triste demais, vai dar errado, ou quando estou alegre demais. Por quê? Porque as nossas emoções, ela desfigura aquilo que eu vejo. Eu não consigo ver com nitidez, eu não consigo ver claramente. Interessante, quando eu era pequeno, e eu ia dormir lá na casa do meu avô, não tinha energia, tinha uma lamparina, e aí era no sítio que ele morava. Aí tinha aquele barulho que tem no meio do mato, você ficava, aí de repente passava ali atrás da lamparina, né? Vocês jovens nunca vão saber o que é lamparina, vocês nunca vão queimar, sabe, como é que chama isso aqui?
a sobrancelha, vocês nunca vão queimar essa sobrancelha estudando à noite para poder fazer a prova no outro dia de manhã na escola. E vocês nunca vão ter, sabe, aquele negócio preto aqui, a fuligem lá da lâmpada. Vocês nunca vão saber o que é isso, o cheiro do querosene para você estudar. Mas aí a lamparina estava acesa. E de repente passava um gato devagarinho, e o bicho assim na sombra ficava grande assim, ó. E aí eu já tinha medo de dormir no meio do mato, no sítio. E eu via aquilo lá, as minhas emoções começavam a ser ativadas, e eu ficava com muito medo, mas não tinha nada. Então as emoções, ela mascara a nossa realidade. Por isso que eu não tenho que tomar decisão pelas emoções. Eu tenho que tomar decisões pela palavra de Deus. E aí, irmão, torno a dizer, se você entrou nessa geração que não conhece nada de Bíblia, você vai ser enganado. Por isso que eu falo aqui, ó, sem medo. Eu prego a palavra. Tudo aquilo que eu prego, vai examinar, irmão. Vai buscar na palavra de Deus. O que acontece quando o homem fica imerso na sua própria vontade? Romanos capítulo 12 e o verso 2 diz o seguinte: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque qual é o padrão do mundo? Já ouviu uma frase bem antiga que dizia o seguinte, ó: em terra de cego, quem tem um olho é rei. A ignorância, embora, eu já vi algumas pessoas falar, e eu até já falei, mas em contextos diferentes, que tem momento que a ignorância ela é uma bênção. Mas a maioria das vezes a ignorância ela escraviza a igreja. Uma igreja que é ignorante, ela é ignorante, que sem falta de conhecimento. Ela é falsa, ela é fácil de ser manipulada. Existem muitas técnicas de manipulação que as pessoas usam aí, e usam para vender produtos. Então existe muita manipulação, mas a Bíblia diz que nós não podemos o quê? Nos amoldar ao padrão desse mundo. Quem é da minha época aí, você lembra que quando a gente ia na escola, toda segunda-feira a gente ficava ali, ó, perfilados, cantando o hino nacional, chamando de filhos, não filhos, filho. A gente tinha OSPB, né, que era Organização Morais Cívica Social. Tinha 3 matérias que tinha a ver. Tinha uma que a gente conhecia, a Constituição, Morais Cívica, né? Tinha o OSPB, que era outra matéria, e tinha uma outra, a gente tinha. E o povo estava o quê? Aprendendo, a gente conhecia os seus direitos. Hoje a gente não conhece os nossos direitos. Por exemplo, não sei se você sabe, eu não estou falando para você fazer isso, nenhum pedágio,
ele pode te impedir de ir para outra cidade, se por acaso você esqueceu você esqueceu a carteira, não tem dinheiro, e aí você vai passar um pedágio lá, custa, digamos, você está ali, tem um pedágio ali que custa quase R$ 30, quando você vai descer para a serra, para a praia. Ele não pode. O que ele pode é pegar o teu documento, ele mandar o teu endereço e mandar uma cobrança para você. Ele não pode te impedir. Por quê? Porque você tem o direito de ir e vir. Mas por que muitas pessoas são impedidas? Porque eles não conhecem o seu direito. Por quê? Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. E o que a Bíblia diz? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente escrava, por quê? Porque não conhece a verdade. E aí a verdade, eu quero linkar, que é a verdade de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas escravas do pecado, tem muitas pessoas que infelizmente vão para o inferno, quer que elas creiam ou não, porque não conhecem a verdade para libertar. E tem muitas pessoas que vivem uma vida escravizada, por quê? Porque não conhecem a verdade, porque aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não faço, é porque eu não sei ainda. Pareceu até coisa de coach, né? Oh. Mas aquilo que eu não tenho é porque eu não sei como fazer. Pois se tiver aqui um dia aqui, eu precisar ligar o som da igreja, eu não sei ligar. Por quê? Porque eu não sei como fazer. Mas se eu quiser me libertar de depender de alguém, eu tenho que chegar lá para o pessoal lá: você pode me ensinar a ligar o som? E é exatamente isso que o texto diz. O texto vai dizer: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Mude a sua mente, para que seja capaz de experimentar. Você só pode presta atenção, outra palavra de coach aí, né? Aquilo que você sabe te trouxe até aqui, amém? Mas para que você possa experimentar coisas novas, você precisa o quê? Aprender coisas novas. Por isso que o texto vai dizer: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que estamos parados. Por quê? Porque aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Aquilo que você sabe por que a nossa vida muitas vezes, agora eu vou falar espiritualmente, ela é sem graça? Por quê? Porque a gente vive uma vida espiritual daquilo que nos trouxe até aqui, mas para que eu possa experimentar coisas novas de Deus, eu preciso aprender coisas novas de Deus. Agora, como descobrir a vontade de Deus? Como viver no centro da vontade de Deus? Como se libertar das nossas próprias vontades? Primeiro, escreve aí, baixa no aplicativo, irmão. Está lá tudo pronto para você. 8 Nazareno, vai na sua loja de app, baixa, e você sabe, você tem assim, você tem uma Netflix da família Oitava, cheia de conteúdo maravilhoso, mas você não baixa, você não procura, você não quer aprender coisas novas, porque assim, presta atenção, vou te ensinar uma coisa de aprender. Se você vem para a igreja, você não traz Bíblia, você não anota nada, você faz assim, Aí o pastor fica pregando, você está lá. Quando você chegar em casa, você vai esquecer tipo 90% daquilo que eu falei para você aqui. 90%. Por isso
Pastor, por que vocês pregam aqui, né? Não sei se tem alguém novo aqui. Por que vocês pregam aqui, vocês usam sempre slide? Porque a gente descobriu o seguinte, que você aprende por aquilo que você escuta, por aquilo que você vê. Só que você aprende também por aquilo que você escreve, certo? E você aprende também por aquilo que você escuta hoje, que você vê, que você escuta, que você vê, que você escreve, e por aquilo que você fala. Tipo, olha, ontem eu aprendi isso. Quando você replica o teu conhecimento para outra pessoa, o que acontece? Você está aprendendo com isso também. É por isso que o pessoal da família oitava são pessoas inteligentes, né? Às vezes assim, antes de criticar muitas coisas, você tem que entender, por exemplo, por que a igreja, ela é pintada de cinza e elefante? Porque o pastor está na moda da church. Eu me arrepio do negócio de church, irmão. É igreja, eclesia. Por que está assim? Porque, você vê, quando eu cheguei aqui, tinha um monte de bandeira aqui, um monte de bandeira. Você não vê nada. Por que tem esse monte de luz aqui na frente, pastor? Sabe por quê? Porque se eu não tenho nada para olhar para lá, se eu não tenho nada, está tudo escuro, eu tenho que olhar onde? Para aqui. É técnica, irmão, né? Mas por que eu sei? Porque eu aprendo. Você não tem nada para olhar, eu vou olhar para essa parede preta? Não, eu vou olhar para frente. Você entendeu? Vou olhar para onde tem luz, vou olhar para a luz, e ali eu vou aprender. Agora, para viver no centro da vontade de Deus, primeiro, aplique a Bíblia na sua vida. Marcos 3,35 diz: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Certa vez Jesus estava pregando ali, e a multidão estava apertando Jesus. Aí chega Maria e as irmãs de Jesus. Ei, Jesus tinha irmã, certo? Jesus tinha irmão e Jesus tinha irmã. A Bíblia diz que Jesus tinha irmã. Então Maria não era virgem igual algumas pessoas dizem por aí. Maria foi virgem só até conceber Jesus. Depois, irmão, foi só alegria, foi só derrotando Satanás. E aí Jesus estava pregando ali, e a multidão estava apertando Jesus. Chegou a mãe de Jesus, os irmãos e as irmãs. E aí alguém chega para Jesus e fala assim: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora. E aí Jesus olha para eles e fala assim: quem faz a minha vontade, ou quem faz a vontade de Deus, estes é o meu irmão e a minha irmã. Então, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu preciso entender e aplicar a Bíblia na minha vida. Agora, a pergunta é: como eu vou aplicar a Bíblia na minha vida, se eu não gosto de ler a Bíblia, irmão? Irmão, o julgamento dessa geração, a geração que nós estamos, ela vai ser tão forte. Sabe por quê? Porque nós não temos desculpa dos pais da igreja, do pessoal pós-ressurreição de Jesus, que não tinha Bíblia para ler, que eles tinham que ouvir aquilo que eles entendiam acerca de Deus, era através da tradição oral, aquilo que as pessoas falavam. Mas nós não. O julgamento dessa geração nossa vai ser pior, sabe por quê? Porque hoje eu tenho Bíblia escrita, hoje eu tenho Bíblia em áudio, hoje eu tenho Bíblia, o cara falando lá no YouTube, lá, a Bíblia Sagrada. Então não há desculpa para eu passar um dia e dizer: eu não tive contato nenhum com a palavra de Deus. Então eu vou falar uma coisa, irmão: o chicote para essa geração vai estralar. Chegar, Deus, eu não tinha uma Bíblia. Mentiroso. O telefone você tinha,
Então lá você podia baixar um aplicativo da Bíblia. Ah, mas eu nunca ouvi a Bíblia. Cara, o Cid Moreira, como é? Me ajuda aí, gente. Travou, irmão, travou, agora não vai. Até o final do culto vai. Que voz gostosa para você ouvir a palavra de Deus. Provérbios. Dá para você dormir ouvindo. Dá para você dormir ouvindo. Antes eu dormia ouvindo música, mas hoje eu não durmo ouvindo a Bíblia. Vou corrigir. Mas é muito gostoso. Já imagina se colocava, sabe, a Bíblia inteira lá narrada pelo Cid Moreira. Não sai, gente. Travou. Né? Se ouvindo lá. Então, aplique a Bíblia. Aí não adianta também só ouvir. Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse capítulo 3, Macários, o mais do que feliz, o bem-aventurado, é aquele que ouve, aquele que vê e aquele que pratica a palavra. Josué capítulo 1, segredo da prosperidade. Você pode jogar todos os livros, sabe, de 5 passos para a prosperidade, 5 passos para a vida financeira excelente, pode jogar tudo e pega esse capítulo de número 1 do livro de Josué. Não desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque isso fará prosperar os teus caminhos, e você será bem sucedido em tudo que você fizer. Pronto, acabou. Economizou um monte de livro que você poderia ler. Mas para isso, eu preciso aplicar a palavra de Deus na minha vida. Segundo, para que eu possa viver no centro da vontade de Deus, seja moralmente formado pelos valores de Deus. A igreja precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Seja moralmente formado pelos valores de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Olha o que ele está dizendo. A vontade de Deus é que eu possa viver uma vida santa. Uma vida santa nas decisões que eu vou tomar. Você sabia que você precisa ter uma santidade até quando você for votar? Por quê? Porque você precisa ser moralmente formado pelos valores de Deus. Esse mundo, o Brasil, ele pode virar uma Sodoma e Gomorra, mas eu posso caminhar diante de Deus e dizer: eu não contribuí com isso. Não tenho parte com isso. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso. Isso é ser moralmente formado pelos valores de Deus. Não é o governo, não é o seu pastor que vai te formar moralmente. São os valores de Deus. Meu irmão, no dia que você começar, eu não estou falando um erro ou outro, porque eu posso errar, mas no dia que eu começar, a virar para esse lado, começar a tomar as decisões, você sabe que tudo que você fala tem uma mensagem subliminar, né? E tomar decisões que você olha assim e fala assim: não é da palavra de Deus, irmão, você não precisa nem dar a benção para mim, vaza e vai pedindo: Deus, tira. Por quê? Porque para que eu possa estar no centro da vontade de Deus, eu preciso estar moralmente formado
pelos valores de Deus. Nós não perdemos seus valores, os nossos valores. Eu não perdi. Terceiro, para eu viver no centro da vontade de Deus, faça planos a partir da vontade de Deus. Atos 18, 21 diz: mas ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Tudo aquilo que eu preciso fazer planos na minha vida, mas eu preciso fazer planos segundo a vontade de Deus para a minha vida. E aí você já falei como descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Quarto, para que eu possa viver a vontade de Deus, tenha gratidão como estilo de vida. Existe um poder muito grande na gratidão, irmãos, em ser grato. Paulo, ele vai dizer assim: em tudo eu sou grato. Eu sei passar por tribulação, eu sei viver no bom e no melhor, eu sei passar por privacidade, eu já passei noite de naufrágio, mas ele fala: em tudo eu dou graças ao Senhor. Existe gratidão. Eu sempre digo aqui, olha, palavra de coach, seja grato por aquilo que Deus te deu, e aí Ele vai te dar aquilo que Ele não te deu ainda. Primeiro eu tenho que ser grato por aquilo que Deus está me dando. Eu tenho que ser grato pela, sei lá, pensa aí, minha família, minha vida. Ah, eu estou doente, pastor, você não sabe, mas você não morreu ainda, irmão, você pode receber uma cura em nome de Jesus. Ah, eu estou passando por isso ainda, mas você está passando, irmão, não é algo, sabe? O interessante é que as lutas, os desertos, eles são o momento que você está passando, não é? O deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem. Você está passando, sabe por quê? Porque Deus está na tua frente. Então aprenda o poder da gratidão. Está comendo ovo? Estou grato. Ninguém posta lá, irmão, quando você comer um ovo, você tirar uma foto, assim fica bem da hora, né? Essa semana passada eu treinei, semana inteira, fazer ovo pochê. Ah, da hora. Põe a água, quando ela estiver quase, rapidão, a água quando estiver quase esquentando, aí você põe um pouco de vinagre, aí você pega aquele negócio que eu não sei, que bate bolo, como que é o nome, Antônio? É esse negócio que eu não ouvi, eu estou ficando surdo também, irmão. Você roda o bagulho lá, aí você coloca o ovo assim, dentro do copo, aí quando tiver, coloca o bagulho dentro assim, o bicho, pá. Aí você vem com a espumadeira assim, ó, por baixo, você pega, ele fica assim. Aí você, pimenta do rei, sal, quando você corta o bagulho assim, ó, o bagulho é louco. Você corta assim, ele desce assim, fica até bonito de comer, irmão. Aí você fala, tira a foto, você fala: Pai, te dou graças, porque tem gente que nem isso não tem para comer. Existe um poder na gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz: dê graças a Deus em todas as circunstâncias. O que você está passando? Dá graças a Deus. O que você está, quais são as suas lutas? Dá graças a Deus. Como diz lá, eu acho que era o Matos, não é, eu sempre troco esse louvor, Matos Nascimento e o baiano lá, o que morreu, o Lázaro, né? Ele diz: eu vou passando pela prova e dando, vamos lá, estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu estou passando pela prova e dando glória. Eu vou falar para você que se você começar a adorar a Deus na prova, isso acontece, nem o diabo que talvez arrumou aquela prova para você, ele vai deixar você lá na prova sozinho, mas aí Deus vai tomar conta de você e você vai passar por essa prova. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Alguém bateu, vai lá, irmão, bate palma, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Ainda eu não sei o resto da letra, irmão, mas é isso. Obrigado aí pela ajuda aí. Glória a Deus. Para finalizar, cara, eu estou para finalizar, para você viver uma vida no centro da vontade de Deus, troque a ambição pelo propósito.
1 Coríntios capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ou seja, encontre o seu propósito em Deus. Eu já tive muita vontade de parar de pastorear, gente. De verdade. Parar sim, de pastorear. Uma vez eu até pensei, não tenho ainda, mas eu tirei um dia para fazer uma reflexão, e aí eu comecei a pensar, bom, digamos assim, se eu parasse agora e eu tivesse o dinheiro para comprar a minha casa na praia, aí eu comecei a pensar, todo dia eu ia acordar cedo, pisar os pés na areia descalço, para poder receber a energia da mãe natureza. Irmão, para com essa frescura, que mãe natureza aqui. Ia caminhar, ver o nascer do sol. Aí eu comecei a pensar, 1 mês, 2 meses. Aí eu fiquei pensando, cara, não, 3 meses, falei, ia ser muito sem graça, porque ia me enjoar, porque o que me faz feliz nesse momento é o propósito de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pastorear, que é estar aqui pregando a palavra de Deus. No momento, é o propósito que Deus tem na minha vida. Então, para que eu possa viver a vontade de Deus na minha vida, é continuar não tendo ambição, mas cumprir o propósito de Deus na minha vida. Troque a ambição pelo propósito. Se você quer ganhar dinheiro, irmão, isso não é propósito. Eu quero ficar rico, para quê? Para que você quer ficar rico? Ah, pastor, beleza, se você tiver 1 milhão, vai dar para você viver uma vida tranquila. 2 milhões, sossegado. Aí você vai comprar, imagina, você vai comprar a casa que você quer, o carro que você quer, vai comer no restaurante que você quer, e depois? Acabou. Antes eu ficava feliz, tipo, quando eu comia feijão com farinha no Ceará. Aí eu falei assim, não, agora as coisas melhoraram, a gente come alguma coisa mais, melhor. A gente, aí hoje você não gosta mais de frango, você não gosta mais daquilo, não gosta mais, comia tudo. Agora não come mais buchada, não come mais tripa, não come, sabe? E aí você vai chegar um momento que você vai comer tudo que você quiser. E depois? Vai viver uma vida infeliz. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tiver, tudo aquilo que eu quiser, eu preciso encontrar um propósito em Deus. Eu não devo querer somente por ambição, mas por propósito. Eu quero ficar rico, tá? Para poder dar uma melhorada de vida, para poder mudar de bairro, para poder abençoar a minha família, e depois eu quero abençoar as crianças que estão precisando, eu quero abençoar as pessoas que estão precisando, eu quero abrir uma clínica disso, eu quero ajudar aquilo, eu quero ajudar aquilo outro. Sabe por quê? Porque eu preciso ter propósito além da ambição. Ambição sem propósito, irmão, não é nada. Fica de pé em nome de Jesus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a tua igreja. Que nós, ó Deus, nesta manhã, Pai, possamos sair com essa palavra, meu Deus, aleluia, e aplicarmos ela durante essa semana, Pai. Que essa semana seja uma semana onde possamos viver a tua vontade na nossa vida, a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, Pai. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor. Senhor, derrama da tua graça. Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa essa semana, que seja uma semana extraordinária, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de milagres, Pai. Que seja, ó Deus, que possamos viver o extraordinário durante essa semana, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja sobre a família Oitava, hoje e para todo sempre. Se você crê, diga amém. Deus abençoe, boa semana.